Olá, alunos! Aqui é o professor Zulim e venho nesse vídeo aqui gravar para vocês a resolução da nossa primeira avaliação de matemática, tá? Então, vamos lá para a nossa avaliação de matemática. Vamos corrigir com vocês aí as questões do trabalho. Primeira questão aí, ó. Por mês, certa família tem uma renda de X reais e o total de seus gastos mensais é dado pela função, né, g de x igual a 0,75x mais 150. Uma função que calcula os gastos mensais dessa família. No mês em que os gastos atingiram 4.275, pode-se afirmar que a renda dessa família foi de. Então, eu tenho gasto e quero calcular a renda. A renda é o x. Então, esse 0,75x mais 150 tem que ser igual a 4.275, né? Porque eu não tenho x, eu não tenho a renda. Então, para chegar nessa renda de 4.275, é só resolver essa equação, né? Diminui 150 aqui, tira 150 dos dois lados. 0,75x é igual a 4.275 menos 150. 0,75x vai ser igual, fazendo a diferença ali, né? 4.275 tirando 150, eu vou ter 4.125. 4.125. Aí é só dividir. 4.125 dividido por 0,75 vai me dar 5.500. Então está aqui a resposta da questão 1. 5.500. Tá? Questão 1 resolvida. Vamos lá para a questão 2. Questão 2. Considere as sentenças a seguir relativas à função f de x, definida no intervalo menos 3 até 11 sobre 2, intervalo fechado. Está aqui o gráfico mostrando a função. E representada graficamente aqui. Eu tenho aqui 3 sentenças, né? 1, 2, 3. Eu tenho que analisar qual que é verdadeira. Depois é correto afirmar que apenas 3 é verdadeira, apenas 1 e 2, apenas 1 e 3, assim por diante. Então vamos analisar uma por uma. Se x menor que zero, então a minha função é menor que zero, f de x. Se eu pegar valores para a esquerda aqui da função, x negativa, a minha função vai ser negativa? Não totalmente, porque para cá do menos 1 ela é negativa, está para baixo. Só que entre o menos 1 e 0 ela está para cima. Então essa daqui é falsa. Vai ter um pedacinho aqui que a função é positiva, está para cima o gráfico. f de 1 mais f de 3 é igual a f de 4. Então, f de 1 é o valor da função quando x vale 1. f de 1 é 2. Olha lá. f de 1, ó, o 1 está aqui, está ligado lá no 2. Então, é 2. f de 3 está aqui embaixo, ó. É menos 2, tá vendo? f de 3 é menos 2. E f de 4, é a igualdade que está ali. Bom, o 4, o gráfico está passando em cima do 4 aqui, então f de 4 é 0. Então tá certo, né? f de 1 mais f de 3 é igual a f de 4? É 2 somado com menos 2 dá 0. Então, verdadeiro. A imagem de f é o intervalo menos 4 até 3. Imagem é o valor no y. Sim, né? Sai do menos 4, o menor valor, e o maior valor aqui é o 3, né? 3 positivo, então tá certo. Também é verdadeira. Então a 2 e a 3 é verdadeira, né? Qual alternativa? Aqui, essa daqui, ó. Apenas 2 e 3 são verdadeiras. Aí a questão 2. Questão 3, outra análise de gráfico. Embora o Brasil tenha uma das maiores jazidas de sal do mundo, sua produção anual em milhões de toneladas ainda é inferior à da Alemanha, da Austrália, da Canadá, da China, dos Estados Unidos, da França, da Índia e do México. Né? O gráfico a seguir mostra a produção de sal nesses países, no ano 2000. Considerando esses principais países produtores,
a melhor aproximação de percentual de participação do Brasil na produção mundial, ou seja, no total, de sal em 2000, né, faltou um zerinho aqui, foi de... O Brasil produziu 6. Esse 6 corresponde a quantos por cento do total de produção? Soma tudo, né? A soma de todos os valores aí, a produção total, é a soma dos valores. O total vai ser 6 somado com 16, né? Vou somar aqui o 6 mais 16, mais 9, mais 13, mais 30, mais 43, mais 7, mais 15 e mais 9. 148 é o total. Como eu quero descobrir quantos por cento que corresponde 6 em relação ao 148, aqui eu poderia montar uma regra de 3. 148 corresponde a tudo, 100%, e 6 corresponde a quantos por cento? Regra de 3, que vocês já estudaram lá no ensino fundamental. Mas a comparação em porcentagem tem um jeito mais simples de fazer isso. Eu quero comparar 6 em relação a 148, é só dividir 6 por 148. Isso daqui vai dar, dividindo, 6 dividido por 148 dá 0,04. 0,04. É um decimal. Claro, 6 dividido por 148 dá um número decimal. Esse número decimal dá para transformar em porcentagem, por cento, ou seja, por 100. Só fazer 0,04 multiplicado por 100, você vai ter esse número representado em porcentagem, 4%. Né? A vírgula pula duas casas quando eu multiplico por 100. E aí eu tenho a resposta aqui de 4%. Então, para calcular a porcentagem aqui, é só somar tudo e fazer uma divisão. Ou poderia usar a regra de 3, como eu falei. Então, vamos para a próxima questão. Questão 4. Dada a função abaixo, calcule f de 2 mais 1. Bom, vamos calcular f de 2 primeiro. Depois a gente soma 1. Quem vai ser f de 2? F de 2 é colocar o 2 no lugar do x. Então, vou ter 1 mais 1 sobre 2 sobre 1 menos 1 sobre 2. Colocando 2 no lugar do x. Resolvendo. Vamos resolver em cima e depois embaixo, separado. 1 mais 1 sobre 2, eu tenho 1 aqui de baixo. Então vamos somar. Deixar no mesmo denominador aqui, né? Esse é o 2, né? 1 para 2 aumentou 2 vezes, aumenta 2 vezes em cima. O 2 não mudou aqui embaixo, então não muda em cima. Parte de baixo, mesma coisa. Vamos deixar tudo sobre 2. O 2 é múltiplo de 1. 1 para 2 aumentou 2 vezes, aumenta 2 em cima. O 2 não mudou aqui, não muda em cima. Opa, aqui eu errei. Uma. Paga, não é mais, é menos. Tá, arrumado. Menos. Isso aqui vai dar 2 mais 1 sobre 2. Eu posso somar. 2 mais 1 dá 3, então fica 3 sobre 2, dividido por 2 menos 1, 1 sobre 2. Bom, então, meu f de 2 vai ser divisão de fração. Você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da fração que está embaixo. A multiplicação aqui, ó, eu posso fazer o quê? 2 multiplicando e 2 dividindo, eu posso simplificar. Vai sobrar, então, 3. Olha lá, sobra 3. Pronto, f de 2 é 3. Eu quero calcular f de 2 mais 1, então eu vou ter 3 mais 1, que dá 4. Aqui. Resposta da questão 4 é 4. Questão 5. Considerando a função y igual a g de x, essa função que eu desenhei aqui, com x pertencente ao intervalo de menos 7 a 8, então para olhar aqui, ó, ele sai do menos 7 e vai até o menos 8, faz uma curva aqui, tem intervalo de crescimento e intervalo de decrescimento, e assim por diante. Representado na figura, é correto afirmar. Então vamos analisar aqui as alternativas. G de menos 4 mais G de 4 é igual a 0? Quanto vale G de menos 4? G de menos 4 aqui, vamos lá, menos 4 está aqui, ó.
O valor da função quando x vale menos 4 está lá em cima. Ó. Ele vale 4. Então isso aqui vale 4. Quanto vale esse? G de 4. G de 4 lá do outro lado. Ó. G de 4 vale 2. Então, 4 mais 2 não dá 0, né? Então, falsa. G de 0 é igual a 0? G de 0 está aqui. O x 0 está aqui, mas o valor da função quando x vale 0 vai estar lá embaixo. Onde ele está? Está aqui no menos 3. Então, também falso. G de 1 vezes, asterisco aqui é vezes. G de 1 vezes G de 2 vezes G de 3 é igual a 0. Bom, para esse produto aqui dar 0, um deles tem que ser 0. Vamos ver o G de 1. O G de 1 não é 0. Né? O G de 1 não é 0, porque ó, G de 1 vai estar lá embaixo, não é 0. O G de 2, opa, G de 2 é 0. Ó. Tá vendo? O G de 2, o gráfico está em cima do ponto 2 aqui. Então o valor da função aqui é 0. Porque o valor da função sempre é vertical. Então, tá assim, ó, verdadeira. Como é uma questão de múltipla escolha, já matamos a charada. Né? Nem precisamos conferir as demais. Está resolvida a questão 5. A 6. A lei que associa cada par ordenado de números inteiros estritamente positivos com o seu máximo divisor comum, MDC, é uma função sobrejetora, mas não injetora, não representa uma função, é uma função bijetora, é uma função injetora, mas não é sobrejetora, nenhuma das alternativas anteriores. O que a gente tem que entender nessa questão aqui? Ó? Quem liga quem? Então, um par ordenado de números inteiros. Então, por exemplo, se eu pegar lá um número 35, né? E o número, sei lá, 15, né? Um par de números aqui. Qual é o seu máximo divisor comum? Qual é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo? O máximo divisor comum. O máximo divisor comum aqui, dos dois, é o 5, né? Porque o 5 divide o 15 e divide o 35. Então, 15 dividido por 5 dá 3. 35 dividido por 5 dá 7. Ou seja, o maior divisor comum entre os dois aqui é o 5. Então esse par vai estar ligado no 5. Esse aqui, 13 e 7. Qual é o divisor comum, o máximo divisor comum entre eles? Bom, como 13 e 7 são primos, o maior divisor comum entre eles é 1. E assim por diante. E assim continua. Eu posso ter outro par ordenado ligado no 5. Ou muitos outros pares ordenados ligados no 1. Por exemplo, se eu tiver aqui o 2 e o 5, o máximo divisor comum entre 2 e 5 também é 1. Não tem outro. Ou seja, eu posso ter vários outros pares ordenados ligados no 1, outros pares ordenados ligados no 5. Então, de cara, não é uma função injetora. Né? Ela não é injetora e também, automaticamente, não é bijetora. Né? Porque injetora, cada par aqui teria que estar ligado num número diferente. Mas eu posso ter pares diferentes ligados no mesmo número, então não é injetora. E aí, do outro lado, né, porque você vai ter lá, a ideia é assim, você vai ter o conjunto A lá, com os pares ordenados, e o conjunto B com os divisores. Qualquer número inteiro é divisor de qualquer par ordenado, seja o 1, seja o 2, por exemplo. O 1 é divisor, né, dos números primos, é máximo divisor dos números primos. O 2 é divisor de dois números que são pares, ou seja, qualquer número inteiro que eu possa pegar aqui no B, ele vai ser máximo divisor de outros dois pares. Ou seja, eu tenho infinitos, nenhum vai sobrar aqui. Nós vimos que não é injetora, mas como não vai sobrar aqui, todos os valores do B aqui vão ser máximos divisores comuns de algum par que está no A. Tá? Não tem como não ser. Vai ser, em algum momento, o máximo divisor comum de algum par que está aqui. Então, nós dissemos que ela é uma função sobrejetora, mas não injetora. E é função. Né? Porque cada par aqui vai estar ligado num lado. Não tem dois máximos divisores comuns. O máximo divisor comum aqui é o CO5, não tem outro. Então, por isso que ele é uma função. Né? Então, a resposta aqui da 6 é uma função sobrejetora, mas não injetora. 7. Uma pousada oferece pacotes promocionais para atrair casais, né, a se hospedarem por até 8 dias.
A hospedagem seria em apartamento de luxo e nos 3 primeiros dias a diária custaria R$150. Está aqui, ó, R$150 nos 3 primeiros dias. Preço da diária fora da promoção. Então, se você não entrar na promoção, pagaria R$150 todo dia. Diária. Preço que paga por dia. Nos 3 dias seguintes, seria aplicada uma redução no valor da diária, cuja taxa média de variação a cada dia seria de R$20. Opa, então com isso, eu já consigo calcular aqui, ó. Quanto vai ser esse valor aqui que está faltando no gráfico, quanto vai ser esse daqui e quanto que vai ser esse daqui. Ó. Não está no gráfico, eu já consigo calcular. Vamos calcular que eu vou precisar deles. Então, olha lá. É R$20 a cada dia. Então, 150 menos 20 vai para a caneta. Aqui. 150 menos 20 vai para 130. 130 menos 20 vai para 110. 110 menos 20 vai para 90. Então já consigo completar o meu gráfico aqui interpretando o problema. Nos dias restantes seria mantido o preço. Então, no 6º dia 90, no 7º dia 90, no 8º dia 90. Nos 3 últimos dias aqui pagaria 90. Promoção. Né? Nessas condições, o modelo para a promoção idealizada é apresentado no gráfico a seguir, no qual o valor da diária é função do tempo medido em número de dias, de acordo com os dados e com o modelo, comparando o preço que um casal pagaria pela hospedagem por 7 dias, fora da promoção, só 7 dias fora da promoção. Um casal que adquirir o pacote promocional por 8 dias fará uma economia de quanto? Então, para você participar da promoção, você tem que ficar os 8 dias hospedados. Só que em 7 dias sem a promoção, né, vamos calcular aqui, ó, 7 dias sem promoção. Como que faz? 150 por dia. Então, 7 vezes 150, 7 multiplicado por 150, ele gastaria R$1.050. Tá. Com a promoção, então são 8 dias. 8 dias com promoção. 8 dias com promoção, vamos calcular. Ele vai gastar aqui nos 3 primeiros dias R$150. Então, 150 vezes 3. Então, o primeiro cálculo aí é 150 vezes 3, que os 3 primeiros dias é R$150, vai dar 450. Você vai somar a conta agora. Vai somar no 4º dia, ele vai pagar 130. No 5º dia, 110. No 6º dia, 90. E aí no 7º e no 8º dia, 90. 90, 90, né? 6º, 7º, 8º. Isso aqui é o que ele vai gastar. 450. Né? Eu vou somar ali 130. Vou somar 110. E vou somar 270, que dá o 390 aqui. Isso aqui vai dar um total de R$960. Dá uma economia, né? Se ele ficar 7 dias, né? Está querendo comparar aqui. 7 dias sem a promoção, gastaria 150. Se ele ficar 8, ele entra na promoção, pagaria 950. Bom, quanto que ele economizou? Diferença. 1.050 menos 960 dá R$90. Né? Só fazer a diferença aqui, ó. 1.050 menos 960 e vai ter uma economia de R$90. Questão 7 resolvida. Vamos para 8. Questão 8. Teórica, né? Vamos ver. A função f é definida por f de x igual a 1 sobre 2x, 2 mais x quadrado menos 1/6. Primeiro, vamos fazer um estudo dela aqui. Lembra quando nós estudamos domínio da função? Quando nós estudamos domínio da função, eu falei para vocês que se tiver a variável no divisor aqui não pode dar zero. Nunca pode dar zero. Só que aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho mais. X ao quadrado, ele vai ser sempre positivo. Ou zero, porque se for zero, zero ao quadrado dá zero. Então eu escrevo assim, ó. X ao quadrado sempre vai ser maior ou igual que zero. Nunca vai ser negativo nos números reais, né? Números reais. Mas nosso estudo são números reais. Então ele é sempre positivo.
Porque qualquer número que eu levar ao quadrado aqui, seja negativo ou positivo, né, ó, vamos lá. Se eu tenho 2 ao quadrado, isso aqui dá 4. Se eu tenho menos 2 ao quadrado, isso aqui também dá 4. Né, porque fica menos 2 vezes menos 2. Então, qualquer número ao quadrado sempre vai ser maior ou igual a zero. Então, se esse número aqui, se x quadrado vai ser sempre maior ou igual a zero, aqui embaixo nunca vai dar zero, porque o menor número possível aqui é o zero. 2 mais 0 é 2. Então, aqui embaixo pode entrar qualquer valor de x que não vai ter problema nessa questão. O domínio aqui são todos os reais. Já podemos escrever. O domínio da função aqui são todos os reais, porque nunca vai zerar aqui embaixo. Para zerar teria que dar menos 2, mas não vai dar menos 2. Ele sempre vai dar positivo. É sempre positiva? Vamos ver. Não, porque aqui eu tenho um menos. E o menor valor aqui ele pode dar um meio, né? E se eu pegar um meio menos um sexto, né? Ele vai dar, né? Pode acontecer, dependendo do valor que você tiver aqui, pode acontecer dele dar negativo sim. Não é sempre positiva não. Né? Aqui eu vou ter 0,5, aqui vai dar positivo. E tá certo. Mas se esse número aqui for um número decimal, né? Um número decimal bem pequenininho, por exemplo, 1 sobre 100, quando você leva ao quadrado, esse número aqui embaixo vai ficar bem pequenininho. Esse número aqui embaixo ficando bem pequenininho, você vai tirar um sexto, ele vai ficar negativo. Então ele nunca vai ser sempre positivo. Vai ter um momento que ele pode ser negativa. Pode assumir qualquer valor real? Aqui, ó, acabamos de falar isso. Ó. Pode. Matou a charada. Pode assumir qualquer valor real. É, essa certeza. Então as demais nem precisa conferir que a correta é essa daqui. Pode assumir valor no terço? Né? Não pode assumir? Não pode assumir? Você vê que pode. Né? Porque se ele pode assumir qualquer valor real, então não tem um valor que ele não pode assumir. Então por isso que as outras estão erradas. Então, questão 8 resolvida. A 9. Vamos lá ver a 9. Se o número, né, se em um intervalo I do domínio, uma função f passa de crescente a decrescente em um ponto qualquer. Então vamos exemplificar isso daí. Você tem lá o plano cartesiano. E nesse plano cartesiano aí, eu tenho uma função que ela está crescendo. E em um determinado momento ela começa a cair. Então num ponto, colocou aqui no exercício, né, foi colocado no exercício, num ponto xy aqui. Ó. Então aqui, em um ponto aqui, xy. xy, né? Num ponto xy aqui. Então, se isso acontece, x é raiz de f. Raiz é quando o gráfico toca o eixo x aqui. É quando a função dá zero. Não, está errado. X é valor máximo? Não, porque eu posso ter aqui o domínio como sendo os reais. Y é valor máximo? Perfeito, o y vai ser o máximo, porque se ele começa a crescer e de repente ele começa a cair, decrescer, o y vai ser o valor máximo. Aqui é o contrário. Né? Nenhuma das alternativas não. Y é o valor máximo. Está aqui um exemplo do que acontece aqui na questão 9. Vamos lá para a última questão, então. Então, 10. Então, sejam as funções g de u igual a 2u ao cubo e f de x igual a x quadrado menos 2x mais 5. Qual o valor de g de u quando u é igual a f de menos 3? Eu quero calcular g de u. Eu sei que u é igual a f de menos 3. Bom, calcular f de menos 3, vamos calcular primeiro f de menos 3, que é o valor do u que eu preciso. F de menos 3 é colocar o menos 3 no lugar do x aqui na função f. A função f está aqui, ó. Menos 3 ao quadrado, menos 2 vezes menos 3, mais 5. Então, f, ou u, né? Vou colocar aqui, é o u que eu estou calculando. Menos 3 ao quadrado dá 9, menos 2 vezes menos 3 dá 2 vezes 3 dá 6, menos com menos dá mais 5. Então, meu U vai ser 9 mais 6 dá 15, mais 5 dá 20. Aí, U é igual a 20. Agora eu vou calcular G de U. Então, G de U é G de 20. Eu acabei de calcular ali. Como calcula G de U?
2u ao cubo, ou seja, 2 vezes 20 ao cubo. Então eu precisei calcular o u primeiro, que era o f de menos 3. F de menos 3 está aqui, substituindo o x. Encontrei o u. Agora eu vou calcular o g de u, que é 20. G de 20. Substitui o 20 no lugar do u. 2 vezes 20 ao cubo. Eleva ao cubo primeiro. 2 vezes 20 ao cubo. Faz assim, ó. Faz 2 ao cubo, dá 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. E aumenta 3 zeros. 8.000. Né? Isso aí já dá o resultado de 20 ao cubo. 2 vezes 8.000, 16.000. Tá aí. Resolvido, né, as questões do trabalho. Tá? E aí, a gente se encontra aí na próxima aula. Até mais.